Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Ruth. Ruth, ele é um romance belíssimo, um dos livros mais belos da história da literatura, considerado por grandes escritores como um dos mais belos romances já escritos. O livro de Ruth, ele tem esse título por causa da sua protagonista. A personagem principal é Ruth. Ela é uma moabita, uma estrangeira, ela pertence a um povo inimigo de Israel, abominado por Israel, abominado pelo Senhor. O povo de Moabe é um povo que veio de Ló, das relações incestuosas das filhas de Ló com seu pai. Surgiu esse povo, um povo abominável, um povo que se opôs a Israel quando eles estavam peregrinando pelo deserto para entrar em Canaã, e então o Senhor abominou o povo de Moabe até a sua 10ª geração. Então Ruth é a protagonista, mas como vocês podem imaginar, é uma pessoa rejeitada, marginalizada, abominada pelo povo de Israel. E nós vamos ver o desenrolar dessa história de uma maneira belíssima. É interessante saber que apenas 2 livros no Antigo Testamento recebem o nome de personagens femininas. É o livro de Ruth e de Esther. Porém, o livro de Esther, ele recebe o nome de uma personagem feminina que está na linhagem de Jesus, que é Ruth. Ruth entra na linhagem, na genealogia de Jesus. A tradição judaica diz que o livro de Ruth é da autoria de Samuel, porém isso é muito carente de provas, Não há nenhum relato, nenhuma menção na própria Bíblia sobre isso, e essa tradição também não tem muito respaldo histórico. A história de Ruth ela acontece na época dos juízes, por volta de 1370. Ruth ela vive mais ou menos na época do juizado de Jair. Vocês lembram que Juízes é um livro pesado, muito pesado, um livro denso, um livro dramático, uma tragédia horrível, uma tragédia humana horrível. Então Ruth, esse livro nos traz um alento após nós nos situarmos ali, lermos todas as histórias relacionadas ao período de Juízes. Nós vemos em Ruth que existe um remanescente fiel em Israel. Existem pessoas que no meio de toda a corrupção a ponto de fazerem coisas como em Sodoma e Gomorra, corrupção a ponto de, como nós vemos lá no final do livro de Juízes, o povo de Benjamim, da tribo de Benjamim, agindo como os de Sodoma e Gomorra, exatamente igual. E nós vemos essa tribo quase ser exterminada, ali naquele contexto. Então nós lemos Ruth, nós vemos que no meio de tudo isso existem pessoas amando a Deus, existem pessoas com amor, existem pessoas tementes a Deus, existem pessoas que ainda aguardam os mandamentos do Senhor, e os servem. Então é belíssimo esse contexto que Ruth traz para que nós possamos olhar para esse período da história de Israel e ver que nem tudo está perdido, que ainda existem pessoas ali que têm o coração voltado para Deus e cremos, e provavelmente é isso que movia o coração de Deus. Era olhar e ver que no meio daquele povo existiam pessoas justas. O cenário e o contexto então é esse, de Juízes. Apenas dois lugares geográficos são citados, Moabe e Belém. Então começa a história lá
em Moabe, né? Ruth está vivendo lá com a sua sogra Noemi, com Ruth também vive com a sua irmã órfã, né? E temos ali os maridos de Noemi, de Ruth e de Orfa. E eles estão em Moabe por quê? Porque Israel está nesse contexto horrível e, além disso, veio um período de fome, de muita fome em Israel. Então eles vão para terras estrangeiras, viver ali fugindo da fome, fugindo de todo aquele contexto de Juízes, tá? E vivem ali até o momento em que os 3 homens da família morrem e ficam 3 mulheres viúvas. Noemi já está idosa, né? Então ela chama suas noras e diz para elas: olha, vão procurar um outro marido, eu vou voltar para minha terra porque eu ouvi dizer que a fome já está passando, né? Então Orfa sai e vai, né, em busca de um outro marido no meio do seu povo, mas Ruth diz: não, eu não vou te deixar, Noemi, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo será o meu povo, eu vou ficar com você. E Ruth escolhe ficar com Noemi, né, e voltar com ela então para a terra de Israel, e eles vão ali para Belém, que é a cidade ali de Noemi. Então Ruth e Noemi viviam ali na região de Moabe, dos Moabitas, do outro lado do Mar Morto, e elas saíram ali daquela região próxima ali a Ar, Dibon, e contornaram o Mar Morto, subindo até o Rio Jordão, entrando ali em Israel, próximo ali a Jericó, e chegando então a Judá. Um caminho bastante longo, né? Um caminho que elas fizeram a pé, numa época de fome, né? Numa época difícil, e bastante longo até chegar a Belém, onde Noemi tinha ali seus parentes, né? E tinha inclusive terras para herdar, mas precisava de um resgatador. E ali onde Ruth conhece então Boaz. Vamos olhar a árvore genealógica de Ruth, que é bastante importante para entendermos, né, como Deus insere uma estrangeira, moabita, de um povo inimigo, na verdade, de Israel, na genealogia que chega até Davi e que, se nós prolongarmos aqui, e vamos ver lá em Mateus, chega até Jesus. Então Deus insere aqui Ruth, uma estrangeira, na genealogia que do lado ali de Ruth vem de Moabe, e talvez até mesmo e vem ali de Ló, descendentes de Ló, de Moabe, né? É uma descendência amaldiçoada, né? Fruto de relações pecaminosas, incestuosas das filhas de Ló com seu pai Ló. Mas Deus insere na genealogia de Boaz, que vem lá de Abraão, Judá, Pérez e Boaz, e que depois continua até chegar em Jessé e Davi, e que depois vai se prolongar até Jesus. Isso mostra o coração de Deus aberto e o propósito de Deus de resgatar todos os povos, toda a humanidade. Deus não era exclusivo dos judeus, não era exclusivo dos hebreus, do povo de Israel, mas através do povo de Israel, o desejo do coração do Senhor sempre foi e é alcançar toda a humanidade. Por isso ele insere uma estrangeira, abominada, rejeitada, inimiga do seu próprio povo, na linhagem do Messias. Ruth, o livro de Ruth, ele ilustra o plano redentor de Deus para toda a humanidade. Ruth descreve a soberania de Deus, descreve o Deus provedor, o Deus que provê a salvação, provê o resgate, provê a redenção, o Deus que supre. Tá? Boaz, o resgatador, ele é o tipo de Cristo.
né? Boaz é o parente resgatador. Vamos lembrar lá, né, das leis, né? A lei, né, do resgatador, do parente resgatador, que dizia, né, nós vemos isso, Deus instituiu essa lei através de Moisés. Se uma mulher ficasse viúva, ela teria que ser resgatada pelo parente mais próximo do marido. Esse homem tinha que assumir essa mulher e cuidar dela, né? Cuidar dela e dos seus filhos. E também resgatava a propriedade, as posses do marido, para que se mantivessem naquela linhagem, daquela família, né? Para que essa família não viesse a perder essas terras, né? Por causa da esposa estar viúva. Então ele tinha que resgatar, e ele assumia também todas as propriedades e todas as posses. E esse resgate, né? Esse resgate de Ruth por Boaz, sendo resgatada da sua viuvez, da sua condição de solidão, de fragilidade, de insegurança, né? Porque uma mulher naquele contexto, ela vivia dessa forma. Ela podia ser ali sequestrada, raptada e vendida como escrava. Ela podia sofrer abusos, agressões, né? Uma mulher sozinha não podia plantar a terra, não podia fazer negócios naquela época. Então, uma condição de uma fragilidade social muito grande, uma vulnerabilidade muito grande, né? E ela não teria um marido para gerar filhos, ia ser esquecida, acabar sozinha, sem uma descendência. Então Boaz vem e resgata dessa condição, como Deus nos resgatou, né? Como Deus nos resgatou da nossa condição de miséria como pecadores. Nós vemos aqui a doutrina da redenção, do resgate, né? Nós vemos aqui a doutrina, né, de Davi, de Cristo como o filho de Davi, da genealogia da descendência de Davi, né, o rei de Israel, Cristo como aquele que tem o direito legal de reinar perpetuamente. Então nós já vemos esse contexto profético também. Nós vemos o caráter de Deus soberano sobre todas as coisas. Deus está ali observando a soberania de Deus, né? Pega Ruth, alguém insignificante no contexto em que ela vivia, e insere num plano eterno e cósmico de redenção da criação. Ruth não tinha a menor noção de quem ela era diante de Deus e nos planos de Deus. Ruth era apenas mais uma viúva entre tantas que haviam em Israel naquela época. Israel está num contexto de constantes guerras, guerra civil, guerra contra inimigos ao seu redor, a todo momento, muitos homens morrendo e deixando mulheres viúvas. E Ruth é apenas mais uma no meio de tantas. Porém, Deus, na sua soberania, olha para Ruth, uma pessoa insignificante, rejeitada, num contexto de uma miséria, num contexto horrível, e insere no seu plano cósmico e eterno. A soberania de Deus, que vai muito além daquilo que nós conseguimos ver ou sequer imaginar. A providência de Deus, suprindo e provendo para Ruth e Noemi todo o cuidado necessário para a sua vida. Nós vemos a misericórdia e a graça de Deus manifesta ali também em Ruth, usando pessoas com um coração aberto para Ele, para poder cuidar dos menos favorecidos. Algo interessante também que nós podemos ver é o cuidado social, a preocupação de Deus com a justiça social. Então nós vemos ali Ruth
fazendo uso ali da lei da respiga. Deus deixou uma lei lá em Levíticos, onde todo fazendeiro não podia colher os cantos da sua plantação, não podia colher toda a produção, ele era obrigado a deixar alguns frutos ali nos pés da sua plantação. Ele não podia também colher aquilo que caía no chão durante a colheita, recolher aquilo que caía no chão durante a colheita. E Ruth faz uso disso. Isso era para os estrangeiros, era para as viúvas, para os órfãos, para as pessoas em situação de pobreza, para que eles pudessem ter para si sustento. Então nós vemos Boaz com um coração temente a Deus, cumprindo a lei do Senhor, e nós vemos Boaz dando ordem aos seus funcionários: olha, deixem mais nos pés, deixem cair mais no chão, propositadamente, para que essas pessoas possam colher, para que Ruth possa colher. Boaz cuidando dela. Nós vemos o coração de Boaz, um homem temente a Deus. Noemi dá uma direção para Ruth, diz: Ruth, vá lá à noite, deite-se nos pés dele. Nós precisamos lembrar que naquele contexto não havia cerimônias de casamento. O casamento era selado com o ato sexual. A aliança do casamento é selada com o ato sexual. Aliás, Deus planejou o sexo para selar a aliança de casamento. Por isso a virgindade é tão importante. Quando você tem relação sexual antes do casamento, está estabelecendo alianças. Essas alianças têm peso no mundo espiritual. Mas Boaz era o resgatador de Ruth. Noemi sabia disso. Então Noemi diz: vá lá, ele é o seu resgatador, deite-se nos pés dele, para que ele entenda que você quer selar essa aliança com ele. Ruth faz isso, mas Boaz tem um coração temente a Deus. Boaz, quando acorda e vê isso, ele diz: fique aí, se cubra, não, fique aí, já é noite, espere o dia amanhecer e saia antes que os outros acordem. Eu vou resolver a sua situação. Eu vou te resgatar amanhã. Mas ele sabia que tinha uma outra pessoa também. E ele precisava estabelecer ali de maneira justa e transparente o que deveria ser feito. Então ele vai, chama o outro parente, junta os anciãos da cidade, e diante daquele outro parente ele estabelece uma negociação. E ele então sela ali esse acordo e diz: então eu sou o resgatador. Que todos fiquem sabendo. Por quê? Porque quando aquele homem soube que havia uma moabita no meio do negócio, ele saiu fora. Ele diz: não quero. Mas Boaz diz: eu quero. Eu sou o resgatador. É a figura de Cristo. É a figura de Cristo se colocando na posição do resgatador de todos. Isso é belíssimo. E além de poder ver a preocupação de Deus com as leis que Ele estabeleceu, a preocupação dele com a justiça social. Então aí nós vemos claramente Cristo em Ruth como o resgatador. E nós vemos claramente esse aspecto profético do livro de Ruth. É um livro belíssimo que traz ao nosso coração um alento no meio de todo o contexto terrível do livro de Juízes, do momento de Juízes. Então nós podemos ver, mesmo no meio das piores circunstâncias, Deus sempre na sua soberania preserva um remanescente fiel a Ele. Pessoas justas, com o coração voltado para o Senhor, que preservam o mínimo de santidade, de moralidade no meio do contexto social. Glória a Deus, ficamos por aqui, até a próxima.